Um dos edifícios monumentais mais importantes das antigas cidades romanas era o Fórum. E aqui no caso do Fórum da Amaia temos uma estrutura bastante bem conservada, mesmo face à constante dilapidação que foi ocorrendo ao longo de vários séculos, mas ainda é possível nós vermos grande parte da estrutura pétrea interior do templo, que é esta estrutura que vem aqui, e grande parte da estrutura da construção do próprio Fórum. Trata-se de um Fórum de grandes dimensões, com cerca de 66 metros de largura por 90 de comprimento, com uma zona de praça frontal ao edifício do templo, com a basílica projetada na parte frontal ao templo também, e de por meio a praça pública. Toda esta área que se vê aqui, que envolvia o templo, provavelmente seria a zona mais sagrada e onde se prestava o culto onde as pessoas, os habitantes da Amaia, os amaienses, cultuavam também os seus deuses. Nas áreas laterais da praça teríamos, isso sim também, as tabernas ou as lojas deste grande complexo monumental, porque numa primeira fase deste espaço era também por si a área de mercado propriamente dita. Temos aqui na parte da basílica, que ainda não está praticamente nada escavada, só detectamos ainda as paredes ao nível da superfície. Seria um grande edifício de multifunções, todo porticado, com 3 naves, onde normalmente as assembleias de cidadãos aqui da cidade romana, quando estava em intempérie na parte exterior, se reuniam no interior da basílica. Para poderem ter uma ideia da estrutura, temos o que resta do templo, apenas a parte do miolo, porque grande parte da cantaria de granito que a envolvia foi sendo retirada ao longo dos séculos, e toda esta área de escavação que nós temos efetuado nos últimos 6 anos. Na parte posterior, parte oeste, recentemente encontramos uma das entradas no complexo do Fórum da cidade da Amaia. Vamos ladear toda a estrutura. Como podem ver, um dos aspectos mais impressionantes tem a ver com a ortogonalidade e com sempre a orientação muito precisa de todas as estruturas arqueológicas e de todos os edifícios. No aspecto que temos do templo, faço apenas uma pequenina referência. Trata-se de um templo dedicado ao culto imperial. Praticamente todas as pessoas têm na memória como uma das imagens mais impressionantes do mundo romano em Portugal, o Templo de Évora, o Templo de Diana. As dimensões do Templo da Amaia seria sensivelmente metade em escala do Templo de Diana. Por outro lado, a área do Fórum da Amaia é uma área bastante grande, superior em muito em área, o próprio Fórum da cidade romana de Évora. Na estrutura que ladeava o Fórum, temos depois também uma zona porticada, como se vê aqui nesta imagem, da qual nós já fizemos escavação de todo este canto que se vê aqui na imagem 3D e que nos permitiu reconstruir todo este espaço com esta volumetria. Infelizmente, como eu também já fiz referência previamente, grande parte do espaço foi sendo dilapidado ao longo do tempo, e nós julgávamos até, inclusive, que toda a estrutura do templo já tinha sido vandalizada e retirada toda a cantaria de granito. Afortunadamente, nas últimas campanhas de escavação que fizemos aqui na parte posterior do templo, entre o templo e o pórtico norte, viemos a encontrar, isso sim, ainda parte da cantaria que envolvia toda a estrutura de opus caementício do antigo betão romano, o que nos permitiu logo de antemão comprovar aquele trabalho todo que nós já tínhamos feito de recriação tridimensional da estrutura do templo, onde é possível ver inclusive a linha em que depois todos os canteiros iam colocando os grandes blocos de granito que permitiram a construção de todo o pódio do templo. Vamos fazendo o percurso ao longo do templo. Foi aqui também que
que descobrimos recentemente uma das inscrições que está patente no museu, que é a inscrição do Mercúrio Augusto, que era uma das divindades que era cultuada aqui também na cidade da Amaia e que apareceu precisamente junto àquela moldura que se vê ali na parte posterior do templo. Para terem uma ideia da construção deste edifício, tratava-se de um dos edifícios mais notáveis e de maior volumetria do espaço urbano da cidade, sendo totalmente proeminente perante o espaço do Fórum, e nós estamos atualmente a fazer o nosso passeio ao longo das ruínas um pouco acima do antigo nível de circulação do período romano. E para terem uma ideia, só a linha de Comieiro ao topo mesmo do telhado do templo estaria a cerca de 15 metros de altura do nível que nós estamos hoje em dia. Só para terem uma noção do volume desta estrutura arquitetónica. Como também já foi possível perceberem, falta ainda escavar uma grande parte deste edifício e mesmo da própria cidade. Atualmente, dos cerca de 25 hectares expectáveis da área urbana da cidade, nós apenas temos cerca de 2% da área escavada.